o nosso trabalho, né, meu, juntamente com o professor Emerson, que foi meu orientador, é fruto da minha tese de doutorado, e ele fala dos impactos da orientação da marca sem fins lucrativos em um país em desenvolvimento. Então, a gente estudou os antecedentes, consequências e as barreiras. Bom, aqui as organizações sem fins lucrativos, né, são chamadas de NPO, que são as Non-Profit Organizations, e a gente entende que elas desempenham um papel muito importante, né, nos diferentes setores aí, de um país, podendo influenciar, inclusive, políticas públicas e oferecer serviços essenciais que muitas vezes o governo, principalmente países emergentes, acabam tendo dificuldades de atender, tá? E aí, nesse sentido, relacionando isso com a marca, a gente percebe da literatura que a utilização da marca como ativo estratégico tem se mostrado relevante, influenciando os objetivos, que as organizações sociais consigam alcançar os seus objetivos. Entretanto, ainda faltam recursos, ainda faltam estudos, desculpa, de organização da marca sem fins lucrativos, principalmente na área de países emergentes. A maioria desses estudos se encontram em países desenvolvidos, e aí uma revisão sistemática que a gente fez mostram que estão principalmente na Inglaterra e na Austrália, tá? Então, o objetivo desse trabalho é verificar em um país emergente, mais especificamente no Brasil, que a gente utilizou aí como campo de estudo, as relações entre a orientação da marca sem fins lucrativos, os seus antecedentes e consequentes, e também verificar aí o papel moderador das barreiras nessas relações. Bom, a gente sabe que nos países emergentes, eles têm grandes desafios, né, sociais. Então, ainda muitos serviços, como eu falei, que deveriam ser prestados, não conseguem atingir a população como um todo, né? Existe muita desigualdade ainda, os níveis de educação são mais baixos, muitos serviços como saúde, segurança, saneamento básico, muitos serviços básicos ainda não conseguem ser prestados com efetividade para a população. E, atrelado a isso, existe uma desconfiança muito grande das organizações sociais, principalmente quanto ao seu envolvimento com o governo, né, dado os níveis aí, principalmente de corrupção desses países, tá? Por outro lado, a gente vê na literatura que o uso, né, da marca de forma estratégica, ela pode aumentar a reputação das organizações sociais, criar uma conexão emocional com o público-alvo dessas organizações e aumentar a sua confiança, que afinal é essencial para essas organizações que vivem basicamente de doações e de voluntários, tá? Além disso, uma outra forma de se financiar é buscar parcerias com governos, mas também com empresas com fins lucrativos. E aí, para isso, para convencer a sociedade, para convencer essas empresas, né, particulares aí, com fins lucrativos, elas precisam utilizar algumas estratégias de marketing exatamente para potencializar aí o seu alcance e encontrar novas maneiras para cumprir as suas missões, tá? Bom, só para explicar um pouquinho de onde veio, né, de onde começou esse trabalho, inicialmente a gente fez uma pesquisa qualitativa para desenvolver os indicadores, tá, dessa que a gente vai utilizar aqui. Depois, uma segunda pesquisa foi feito para fazer o agrupamento desses indicadores, e aí já foi uma pesquisa quantitativa, utilizando análise fatorial exploratória. E aí, por fim, a gente termina agora nesse artigo que eu estou apresentando, com a confirmação desses indicadores e o teste do modelo proposto, que eu já vou mostrar para vocês. Bom, então, desde a qualitativa, né, até aqui, a gente verificou esses indicadores. Então, como antecedentes, a gente tem fatores organizacionais, de mercado e ação. Como consequentes, a gente tem captação de recursos, parcerias, relacionamento com a equipe e influência social. Todos esses são construtos de primeira ordem, tá? E aí a gente vai para os dois construtos que nós achamos de segunda ordem, que são as barreiras, as organizações, a orientação da marca sem fins lucrativos, desculpa, que é representado aí por 4 construtos de primeira ordem, que é desafios da comunicação, aversão comercial, barreiras à doação e contexto econômico. E o outro construto de segunda ordem que nós achamos foi orientação da marca sem fins lucrativos em um país emergente, que é refletido aí por comunicação e causa, tudo bem? Então, a gente tem 2 construtos de segunda ordem e os outros são de primeira ordem, de segunda ordem sendo eles refletivos. Bom,
E aí, para desenrolar, né, essa pesquisa, a gente utilizou, então, a metodologia quantitativa, descritiva, fizemos um corte transversal com população-alvo, assim como nas pesquisas anteriores. A gente utilizou aí funcionários de organizações sociais, voluntários, que a gente considera doadores de tempo. Temos que lembrar que também a gente tem outros dois tipos de doadores, né? Os doadores de dinheiro e os doadores de bens. E um outro público que a gente também utilizou como população-alvo foram os não doadores, porque, afinal, apesar deles não efetivarem a sua doação, eles conhecem organizações sociais, mas eles acabam não doando. Então, isso pode influenciar principalmente nas barreiras aí para viabilizar essas organizações sociais, tudo bem? E a nossa amostragem foi não probabilística por acessibilidade. Bom, a gente iniciou com um questionário já nessa terceira fase, com 63 afirmações, tá? Então isso é depois da fatorial exploratória. Fizemos uma coleta de dados entre junho e agosto de 2021, tendo 329 respondentes válidos. Testamos, né, para CVM, CMV e CMB, e aí para viés do questionário, vimos que ele estava ok. Nós não mostramos isso no resumo expandido pelo tamanho, mas nós realizamos todos esses testes. Então, depois da validação do questionário, a gente começou a analisar os dados. E aí, a gente, sim, usou PLS 100, né, para uma modelagem de equações estruturais, por mínimos quadrados parciais. E aí, fizemos as duas etapas. Primeiro, uma análise de componentes confirmatória, para entender se os construtos, de fato, estavam refletindo, né, o que estavam medindo o que eles deveriam medir e se eles discriminavam entre si. E, finalmente, fizemos aí o nosso teste de hipóteses, tá? Eu acho que eu acabei esquecendo de falar, mas as nossas hipóteses, vou voltar aqui só para mostrar menos poluído, né? Então, são que os antecedentes vão influenciar positivamente a orientação à marca sem fins lucrativos, então, fatores organizacionais de mercado e ação têm uma influência positiva. A orientação da marca tem uma influência positiva em cada um dos consequentes, então, captação de recursos, parcerias, relacionamento com a equipe, influência social. E, por fim, as barreiras têm um efeito mediador, tanto nos antecedentes, e aí vai de H3A até H3C, quanto nos consequentes, que vai de H4A até H4D, tá? Diminuindo a força dessas relações, tudo bem? Então, os únicos negativos aí são as barreiras. Bom, como resultado, nós temos que fatores de mercado foi significante, assim como a ação dos antecedentes. Nos consequentes, significativo foram os dois, né? Então, orientação da marca em desempenho e orientação da marca em fins lucrativos em relacionamento com a equipe. E das barreiras, se mostrou significativa a barreira em desempenho, então, enfraquecendo esta relação, ok? Bom, eu gostaria aqui só de abrir uma aspas para explicar por que o primeiro modelo acabou sendo diferente do segundo, né? Então, a gente mostrou aí o modelo proposto, o modelo que a gente iniciou o teste, com 4 construtos como consequentes, e no modelo final ele só tem 2 construtos. Então, na hora de fazer as validações, a gente percebeu que parcerias, captação de recurso e influência social, na verdade, estavam se agregando como um construto só. Então, nós demos um passo atrás, fizemos uma análise fatorial exploratória novamente, e esse construto acabou aí se agregando em desempenho. Então, os respondentes percebiam esses 4 pontos, né, de recurso, parceria e influência social como desempenho da organização social, e aí, por isso, essa mudança e esse condensamento das hipóteses, apesar delas continuarem sendo hipóteses positivas, bem? E acabou também sendo significativo, tá? Bom, como conclusões, a gente entende, deixa eu só chegar um pouquinho para o lado aqui, que apesar da importância, aí eu vou separar aqui por partes do modelo, então, dos antecedentes, apesar da importância dos gestores em implementar, né, as estratégias de marketing nessas organizações, principalmente em um país emergente, os gestores de organizações sociais, eles não costumam entender muito sobre branding ou sobre ações de marca. Então, é possível que em países emergentes,
provavelmente esses gestores não tendam a implementar orientação da marca, a menos que existam pressões externas. Então, a gente vê que influência, fatores de mercado e ação aqui são ações que a organização faz, a organização social faz, para mostrar o seu trabalho para a sociedade, não necessariamente para o seu público-alvo. Então, a partir de uma cobrança da própria sociedade e a partir da concorrência, né, que são essa influência de fatores de mercado, a organização social busca o desenvolvimento de estratégias de marketing, mas isso não parece sair dos gestores dessas organizações. Então, mais influências externas do que uma influência interna. É isso que o nosso modelo mostrou, que os nossos resultados mostraram, né? E aí, um outro ponto curioso, porque a ação foi um construto novo que surgiu dentro aí de toda essas 3 etapas, né? E aí, no país emergente, percebe-se que quanto mais a organização social demonstra o seu trabalho para a sociedade, maior é a probabilidade dela adotar aí a estratégia de orientação da marca sem fins lucrativos, a fim de desenvolver e sustentar a sua marca, né? Que é o que a orientação da marca prevê. Como consequentes, a gente viu que a orientação da marca sem fins lucrativos, ela não é só aplicável a países emergentes, mas também pode resultar em ganhos. Então, essa era uma lacuna da literatura que tinha, e a literatura fala bastante sobre adaptar as estratégias de marketing para países emergentes, e como eu falei aqui, esses estudos eram basicamente concentrados em países desenvolvidos, tá? E os ganhos com a adoção da orientação da marca sem fins lucrativos, ela não está relacionada só com aspectos internos, né? Mas a gente também percebeu o impacto aí em relação à orientação da marca e à equipe, os voluntários e os funcionários, ou seja, ela não é só feita para os doadores, por exemplo, de dinheiro, mas também os voluntários, que a gente chama de doadores de tempo, e principalmente funciona também, principalmente não, mas funciona também, desculpe, para os funcionários que vão manter e vão gerir aí essa organização juntamente aos voluntários, tá? Bom, quanto às barreiras, elas vão diminuir o efeito da adoção da orientação da marca sem fins lucrativos no desempenho dessa organização, o que já era esperado, mas aqui a gente percebe que o contexto econômico, que é um dos construtos de primeira ordem, né, que vão refletir aí as barreiras, ele também pode afetar essas estratégias, principalmente as de longo prazo das organizações sociais. Ou seja, estar em um país emergente, todas essas turbulências econômicas, de fato, parece estar afetando as organizações de uma forma diferente. E aí as características sociais dos países emergentes, né, como desconfiança nas instituições, dificuldade de doar, também podem dificultar essa implementação da organização social, da orientação da marca pela organização social nesse contexto e afetar também os seus ganhos de desempenho. Bom, entre as barreiras, quanto menos as organizações se entendem ou se veem como uma marca, mais difícil de tornar essa implementação completa, o que a gente chamou de aversão comercial, porque a gente percebeu que também quando se fala de marca em organizações sociais, existe uma aversão muito grande, porque a marca ela é para vender um produto, ela é para vender um serviço, e as pessoas não vendem as suas causas. E essa foi uma das frases que a gente ouviu lá na pesquisa qualitativa e que vem corroborar aí com os nossos dados, os nossos resultados dentro da pesquisa Quant. E que a comunicação é um ponto crucial, né, para alinhar a parte de marca, os stakeholders e implementar as estratégias da organização social. Então, percebe-se também que a comunicação é um ponto muito falho dentro dessas organizações. Às vezes, elas não conseguem mostrar tudo que elas poderiam, todos os trabalhos que elas fazem, as comunicações acabam sendo confusas para os diferentes stakeholders, e isso acaba confundindo eles, e inclusive, poderem impactar aí, a performance, né? Então, é o que a gente chamou de desafios da comunicação lá nas barreiras. Bom, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos financiadores, né, nossos patrocinadores. Então, essa pesquisa contou com o patrocínio do CNPq, da CAPES e da FAPES, que são órgãos brasileiros de fomento à pesquisa, do NESC, que é um órgão português, lá da UB, da Universidade da Beira Interior,
e a FUCAP, o Instituto FUCAP, que também ajudaram no financiamento dessa pesquisa. E, por último, eu gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso Centro de Estudos em Marketing para Organizações Sociais, o CEMOS, onde a gente desenvolve diversos projetos, esse é um deles. Então, aí fica o nosso site e também o nosso e-mail. Bom, muito obrigada. Espero ter falado um pouquinho mais devagar, por ser em português, e fico à disposição de vocês.